Todo mundo aqui já viu o sol nascer, certo? Já viu o sol nascer? Antes do sol nascer, o que tem antes do sol nascer? Escuridão. Então, o dia do Senhor aqui, ó, é esse dia nascendo. Estão me entendendo? Então, quando esse dia nascer, ele vai nascer sobre a noite. Certo? A Bíblia colocou trevas. E o texto disse que a gente já está no dia, a gente já está na luz. E esse dia vai resplandecer sobre a noite ou sobre as trevas. Ou seja, se a gente já está aqui no dia, nós não vamos passar por esse período da noite. Porque a gente vem com Cristo nesse dia. Vocês estão compreendendo? Então, essa noite que Cristo vai resplandecer sobre ela é para as nações. E Israel vai estar aqui também. Estão compreendendo? Outro texto mais claro que a gente vai ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. A gente já leu o primeiro versículo, então eu vou começar a partir do segundo. 2 Tessalonicenses 2, 2. Que não sejais facilmente demovidos, ou seja, facilmente tirado do seu lugar, no seu entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a retirada ou apostasia, e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembreis que vos dizia essas coisas quando nem estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então esse iníquo que vai entrar no templo, que Israel vai construir, que vai se colocar como se fosse Deus, ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Esse anticristo, vou colocar aqui anticristo, ele não pode se revelar até que algo seja tirado do meio. Vocês observaram no último versículo ali que fala que há um que o detém. Detém o anticristo. Há alguém que detém o anticristo. Aí quando esse que o detém for tirado do meio, então ele vai se revelar. Aí eu quero que os irmãos pensem comigo. O que poderia ser esse há somente um que agora o resiste até que do meio seja tirado? Quem resiste o anticristo e também o seu sistema, que um dia tem que ser tirado do meio para que o anticristo venha se revelar? Veja através do Espírito Santo. A igreja através do Espírito Santo, a igreja. Porque no versículo 8, olha o versículo 8, ó. Depois que esse que for tirado do meio, for tirado, aí ele fala, ó, versículo 8. Então será manifestado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus desfará com o sopro da sua boca, e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então esse iníquo aqui, quando Cristo vier, vai destruir ele. E esse anticristo só pode ser revelado, segundo os versículos que a gente leu, se esse aqui, uma incógnita, for tirado do meio. Entendeu?
Por quê? Quem hoje... Aí eu vou colocar aqui quem hoje, vocês podem pensar. Quem hoje poderia resistir o anticristo? Quem é tão poderoso, tão altíssimo, que poderia resistir o anticristo? Porque na época do anticristo, ninguém vai resistir a ele. Então quem hoje poderia resistir ele? O Espírito Santo. Então todo mundo concorda. Não é eu que estou falando não, vocês estão concordando. Então, todo mundo concorda que é o Espírito Santo. Correto? Oi? Porque a Bíblia, meus irmãos, é o seguinte. A Bíblia, como ela é a palavra de Deus, ela te dá total liberdade para você indagar. Se é a verdade, você tem que indagar. Então ela te dá total liberdade para você ler o que está lá e meditar. E indagar por quê, quem é, o que está fazendo, por que está fazendo. Por isso que a Bíblia, ela não pode ser lida como qualquer livro. Você precisa ler e meditar. Meditar é remoer. Você lê um texto, não entende. Lê outro. Aí lá naquele outro lá, você viu uma coisinha parecida com aquilo que você tinha lido que você não entendeu. Aí você pega os dois textos e compara. Aí vai passando o tempo, o Espírito Santo vai te dando clareza sobre os assuntos que anteriormente era obscuro. Então você precisa fazer esse exercício de ler e meditar. Os bereanos, que é um povo que conhecia a palavra, ouviu Paulo durante um sábado. Olha para você ver, ouviu o apóstolo Paulo durante um sábado. E você imagina se ouvir uma pregação do apóstolo Paulo? Todo mundo vai dizer amém em tudo que ele falar, né? Amém. Só que esse povo de Bereia, ele falou assim, ó, Paulo, eu vou embora, vou ler as Escrituras para ver se realmente o que você falou é verdade. Então, o que eu disser aqui, o que o pastor Eduardo disser, vai na Bíblia. Ou o que outro pastor disser, outra pessoa disser, vai na Bíblia e vê se é verdade. Porque eu preciso ter o meu posicionamento e a minha clareza da Bíblia, Davidson precisa ter o seu posicionamento e a sua clareza da Bíblia. Ou seja, ele precisa dominar os textos sagrados, eu preciso dominar os textos sagrados. Eu não posso ser movido por qualquer pessoa que fala assim, ah, isso aqui é verdade. Eis que eu te digo isso. Deus está te revelando alguma coisa. Não, você precisa ter clareza da Bíblia para você compreender se os espíritos que estão falando aqui, se é de Deus ou se não é. Então essa incógnita é o Espírito Santo, né? Vocês falaram aí. Se é o Espírito Santo, nós temos algo aqui para glorificar a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi selado. Aqui, ó, foi selado. Vou botar um quadradinho aqui. Em todo aquele que nasce de novo. Então, esse Espírito Santo, ele é a garantia de que esse indivíduo que agora nasceu de novo pertence a Deus. E se você foi selado com o Espírito Santo, se ele é essa incógnita aqui, quando ele for retirado, você não vai ficar. Porque você não está selado com ele. Se você está selado com ele, quando ele for retirado, você não pode ficar. Então, eis aqui está o arrebatamento da igreja. A grande garantia disso é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece? Mas vós o conheceis porque habita convosco e depois estará em vós? Então é sobre isso que ele está falando. As nações, e colocar aqui Israel também, colocar um R aqui, eles não têm o Espírito Santo. Porque Israel um dia rejeitou e as nações faz chacota, né, e escarnece. Não é? O único que tem o Espírito Santo e crê nessas coisas é aquele que nasce de novo. Então, nós que somos selados e somos chamados de igreja,
nós temos uma promessa peculiar que é o arrebatamento. Amém? Tá claro? Sim, né? Outra forma também de eu explicar isso daqui, essa maneira que foi uma maneira mais técnica. Mas todo mundo aqui já leu a parábola das 10 virgens? Todo mundo aqui já leu o Salmo 45? Já? Tá falando sobre o mesmo assunto. A parábola das 10 virgens tem um casamento e Salmo 45 tá falando sobre também um casamento. Então aqui, ó, nós temos aqui, segundo a tradição judaica, o casamento ele se dá em 3 partes. Tem a parte da promessa, que o homem é prometido para a mulher, que nesse caso aqui seria o namoro, né? O namoro a gente promete muita coisa, né? E tem que cumprir. Tem a parte do casamento civil, aqui, ó, que é o contrato. Então aqui tem uma cláusula aqui, ó, de que você é casado. E na tradição judaica, o nosso aqui é o religioso, nessa parte aqui, ó. Mas neles lá, a tradição deles, é uma festa de 7 dias, que é chamada de bodas. Onde, no casamento civil, o homem aqui, ó, depois que ele casa, ele volta para sua casa, e a mulher, depois que ela casa, ela volta para a casa dela, dos pais. Só nesta festa aqui de 7 dias é que os dois podem morar juntos. Lembra de José e Maria? Eles estavam desposados, que é essa parte aqui, ó. Então eles estavam casados no contrato. Faltava ainda as bodas. Aí José descobriu que Maria estava grávida e aí ele tentou repudiar ela secretamente, sem que ninguém percebesse. Antes disso daqui. Então o casamento dele passou por essas 3 fases. Quase que não passava por essa daqui, ó. E na parábola das 10 virgens, nós temos as 10 virgens. Certo? Nós temos o noivo, chamado de noivo. Tá faltando alguém aqui, não tá? Não. Lá eu vou colocar como se fosse a trombeta, né? Mas tá faltando alguém. Por quê? Das 10 virgens aqui, quem vai casar com o noivo? Quem? Não, das 10 virgens, quem vai casar com o noivo? Quem vai casar? Sim. Ninguém. Essas 10 virgens aqui, ó, elas não estão em um concurso para ver quem vai casar com o noivo. Não, elas vão participar das bodas. Mas o noivo, ele tem outra pessoa aqui, que é a noiva. Eu vou chamar de esposa, viu, gente? Esposa aqui, ó. Então, o noivo tem a esposa. Essa esposa não está lá no texto. Vocês observaram isso? A esposa não está no texto? Não está no texto. Aí quando a gente lê Salmos 45, a gente vai perceber lá nos Salmos que tem um rei, tem a sua rainha, tem as virgens, e tem as nações. Então no Salmo 45 você vai perceber a pessoa de Cristo, a pessoa da igreja, a pessoa de Israel, porque essas virgens aqui elas simbolizam Israel, e as nações, que são as filhas de Tiro, as filhas das nações que aparecem lá no texto. Se você for pegar Mateus 25
e Salmos 45 e comparar, você vai perceber essa diferença. Então, Jesus tem uma esposa, Israel é chamada de virgem e as nações são também alguns dos convidados. Então, aqui se dá também o arrebatamento. Vocês estão compreendendo? Que a igreja, aqui ela não é vista, e aqui ela já é vista no Palácio Real com o rei. Eu tenho quantos minutos, pastor? Quantos minutos? Oi? Amém, meus irmãos? Bom, como eu já falei sobre a primeira parte, agora eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo. Quando se fala tribunal, dá um ar assim de julgamento, condenação, não é? Tribunal, réu. Abra para mim, por gentileza, Romanos 14, 10. Pode ler. Porque julga o seu irmão, de tudo, porque despreza de Deus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Isso. Meus irmãos, Tribunal de Cristo não é, vou colocar aqui no cantinho aqui, não é trono branco, tá bom? Tribunal de Cristo não é trono branco. Por quê? Tribunal de Cristo, quem vai passar é a igreja. E o que vai ser julgado aqui vai ser as obras da igreja. O indivíduo em si, ele não vai ser julgado. Trono branco, quem vai passar são os perdidos para o lago de fogo. Então a diferença é que o quê? Esse aqui é para os perdidos, esse aqui é para os salvos. Para os salvos. Ou seja, você não vai perder a salvação por passar pelo tribunal de Cristo. Aí, meus irmãos, eu quero que vocês agora abram aí 2 Coríntios 5:1. Eu vou ler, vocês acompanhem. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E assim neste tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus. Então o que ele está querendo dizer? Que nós somos um tabernáculo. O que era um tabernáculo no Velho Testamento? Era isso daqui, ó. Átrio, santo e santo dos santos, correto? Aqui é o espírito humano, aqui é a alma e o átrio aqui é o corpo. Então nós somos este tabernáculo. Esse tabernáculo, o texto está dizendo que ele vai ser desfeito para ser revestido de um edifício. Aí vamos colocar aqui um prédio aqui. Um prédio aqui, ó. Tanto de andar aqui no prédio. E aí quando ele fala no versículo 3, se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus, ele está querendo dizer que o quê? Quem está escrevendo, que é o apóstolo Paulo, ele tinha a esperança de encontrar com Cristo ainda no corpo. Quando ele fala nu, ele está dizendo que essa nudez aqui, nu, é o corpo se desprender do espírito humano e da alma. Então a alma, fora do corpo, ela está nu. Então ele está falando sobre a morte do salvo e a transformação do corpo sem a pessoa morrer. Porque ele desejava ser encontrado ainda no corpo. Por quê? O que é morte aqui, ó? Morte. Nada mais é do que a separação. Vou colocar o corpo aqui. É a separação do corpo, da alma e do espírito. Isso é a morte. Separação. Quando alguém morre, o corpo tomba na terra, né? A alma vai para um destino e o espírito humano, ele volta para Deus.
Isso é a morte. Ele está falando que este tabernáculo, ele precisa ser revestido para encontrar com o Senhor. E aí esse revestimento vai se dar... Agora eu quero que vocês abram aí. 1 Coríntios 15, a partir do 50. Mas isto digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Morte, tá bom? Nem todos dormiremos, ser achado nu. Mas nem todos dormiremos. Deixa eu entrar aqui. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ele está dizendo que carne e sangue, essa matéria aqui que é corruptível, ela não pode entrar aqui, ó, Jerusalém Celestial, sem uma transformação. Então esse corpo, ele precisa passar por uma transformação para entrar na Nova Jerusalém. Essa transformação vai se dar num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento, não tem texto que diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Esse texto aqui que muitas pessoas dizem que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos, na verdade está dizendo que o corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Como? Primeiro, todos aqueles que morreram salvos desde Adão aqui, ó. Adão. Até antes do arrebatamento, todos esses aqui que morreram, sua sepultura está aqui, ó. Eles vão ressuscitar, é o que o texto está dizendo. Eles vão ressuscitar e serão transformados. Logo em seguida, quem estiver vivo na terra, a igreja, vai ser transformada também. Então, esse povo aqui, ó, que morreu, eles vão ser os primeiros a passar pela transformação do corpo. Depois, a igreja que estiver viva. Estão compreendendo? Essa parte que eu não entendi, por que os outros vão ressuscitar primeiro para vai ser transformado primeiro? Por que eles vão ser transformados primeiro? Aí eu agora vou ter que explicar outra coisa. Primeiro. Eu vou explicar algo aqui. Lembra quando Cristo fala assim, eu sou o que é, o que era e o que há de ser? O termo Kairos, vou colocar aqui a Jerusalém. Ela é vista na eternidade no tempo do era, é e será. O tempo do é o tempo de Deus. Só que como Deus ele é altíssimo e criou todas as coisas, e ele fala, eu sou o que era, o que é e o que será, o que ele está querendo dizer? Que essa Jerusalém, no era, ela também existia. Para vocês compreenderem isso, vocês precisam pegar todas as visões de trono na Bíblia e observar suas características. Por quê? Ezequiel vai descrever o trono que era, lá em Ezequiel capítulo 1. Tá bom? João, o seu primeiro trono que ele vê os 7 Espíritos de Deus ainda no trono, ele está vendo aquele trono do era ainda. Por quê? Quando que o Espírito Santo saiu do trono e veio para a terra? Quando Cristo foi assunto aos céus, ou seja, ele teve uma visão do trono antes de Cristo ser glorificado no céu e enviar o Espírito Santo. Mas quando ele vê esse trono em Apocalipse 21, ele está totalmente diferente. E Apocalipse capítulo 7 também, porque o Cordeiro já está lá, no trono. Então essa Jerusalém, ela é vista em 3 dimensões. No era, no é e no será. Essas almas aqui, ó, que morreram,
saíram do seio de Abraão. Saiu do seio de Abraão. Essas almas, elas foram para o que será aqui, ó. Porque Noé, elas não podem ficar, porque elas não têm o corpo. Quando elas forem ressuscitadas, essas almas aqui, ó, delas, todo mundo tá aqui, ó, no será. Elas vão sair daqui, vão pegar o corpo, vai reunir com a igreja transformada e vai para Jerusalém do Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Dimensão, né? Exatamente. É por isso que o livro de Apocalipse, vocês vão ver o tempo passado, presente e futuro, mas João está vendo tudo ao mesmo tempo. Então ele está vendo as 3 dimensões de Deus ao mesmo tempo. Aí essas almas aqui, ó, que não estão no elas não estão no elas estão no será. Elas vão ressuscitar aqui na terra, vão pegar os seus corpos glorificados, vai reunir com a igreja e vai pro Esse que eu falei para vocês, ela está descendo. Lembra disso? Então, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados e entraremos na Jerusalém do Estão compreendendo? Aí esse corpo, meus irmãos, que ele passa por um processo digestivo ácido, ele vai ter que ser transformado. Esse processo digestivo nosso, porque o que é a digestão ácida? Ela é calor e ácido para consumir uma matéria. Então, todas as vezes que a gente alimenta, o estômago solta um suco gástrico para desfazer aquela matéria que ela recebeu. Então, essa carne e sangue, ou seja, esse processo que nós temos hoje, humano, ele precisa ser transformado para entrar na Jerusalém Celestial. Ou seja, esse processo de alimentação nosso vai ser transformado. Lembra que Jesus, ele apareceu para os seus discípulos, ele comeu um peixe e um favo de mel? Vocês lembram disso? Está escrito isso, lá em Lucas. Ele comeu um peixe assado e um pouco de mel. A Bíblia fala que ele apareceu durante 40 dias para os discípulos. Certa feita, depois que ele comeu, estavam os discípulos reunidos em um quarto trancado e ele apareceu. O quarto estava trancado e ele passou pela parede. Apareceu lá dentro. Pergunto para os irmãos, esse peixe, esse favo de mel que ele comeu, ficou na parede? Não. Ou seja, não vou dizer para os irmãos como que é, porque eu não sei. Mas há uma teoria que o nosso sistema digestivo vai ser pela combustão. O que é a combustão? É fogo e ar, ou oxigênio, né? Fogo mais oxigênio para consumir uma matéria. Para consumir uma matéria. Estão compreendendo? Aí eu vou abrir aqui 2 versículos para os irmãos pensarem sobre isso. Tá bom? Hebreus 1:7. Hebreus 1:7. Salmo 104. Alguém pode ler Hebreus 1:7? Você já encontrou? 1:7. Ainda quanto a anjos diz, aquele que os seus anjos faz vento, e os seus ministros labareda de fogo. Tá vendo? Dos anjos ele faz vento e dos seus ministros... O mesmo versículo, porém, no Salmo 104:4. Salmo 104:4. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Estão compreendendo? Ou seja, meus irmãos, quando a Jerusalém aqui, ó, começar a entrar no nosso mundo terreno, concorda comigo que ela está viajando à velocidade da luz? Ou seja, quem vê ela de baixo vai ser vista essa Jerusalém como se fosse uma bola de fogo. Correto?
E quem estiver lá dentro vai ser como o que o texto falou? Labareda de fogo. Os anjos. Os anjos. Os seus ministros ele faz labareda de fogo. Ou seja, se a Nova Jerusalém, quando ela vier, ela aparecer uma bola de fogo, ou seja, um meteoro caindo na Terra, quem estiver dentro dela vai ser semelhante a ela. Porque viaja na mesma velocidade. Meus irmãos, amanhã a gente vai ver o trono branco e o milênio. Aí, para entrar um pouco no milênio, eu vou tentar aqui colocar o tribunal de Cristo, porque eu não falei ainda sobre o tribunal de Cristo, falei só sobre a transformação do corpo, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, vou entrar no trono branco e também sobre o milênio, tá bom? Amém?